Pronto, estamos no ar. Bom, então, em nome da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira, gostaria de agradecer a presença do pesquisador José Luiz Mesada, do Laboratório de Produtos Florestais, da UTAD, Universidade de Carlos Montes Alto Douro, de Portugal. José Luiz, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Nós estamos promovendo, né? A sociedade está promovendo uma rodada de palestras mais frequentes, que a gente possa, então, escutar os pesquisadores da área e aprender um pouco, discutir um pouco sobre as aplicações da madeira e tudo que se faz com a madeira, né? Então, essa é mais um evento promovido por nós. E é um prazer tê-lo aqui, tá? A gente, normalmente, ao final da sua edição, a gente abre espaço para conversar, para trocar uma ideia, fazer perguntas quem tiver interesse. E a gravação fica disponível lá no nosso site, tá bom? Então é isso, fica à vontade, Zé Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez, viu? Então, muito obrigada. Não podia deixar de começar por agradecer o convite feito pelo Carlos Sete para vos vir hoje aqui falar sobre novas aplicações da madeira, novas utilizações da madeira. Para mim é uma honra poder estar aqui então convosco a falar-vos sobre este tema. Como vocês sabem, a madeira é um material com múltiplas aplicações. E nem o facto de ter sido um dos primeiros materiais utilizados pelo homem o tornam desatualizado. Antes, pelo contrário, pelo facto de ser um produto natural, renovável, sustentável e com balanço neutro de emissões de CO2, tem tido progressivas aplicações em novas áreas, nomeadamente em aplicações industriais e aplicações estruturais. Relativamente às aplicações tradicionais, em termos de madeira maciça utilizada na indústria moveleira, a utilização da madeira tem vindo, por isso a nível internacional, tem vindo a decrescer ligeiramente. Já por sua vez, os derivados da madeira, nomeadamente os painéis aglomerados, seja o MDF, o OSB, por isso, os aglomerados de partículas, de fibras, tudo isso, que normalmente são utilizados na indústria dos móveis, tem vindo a subir. Já, por exemplo, a madeira serrada, por isso utilizada normalmente em forma de vigas, barrotes, tábuas, que normalmente são utilizadas em aplicações estruturais, tem vindo a decrescer. Já a polpa de celulose e papel, contrariamente ao que seria expectável, que com esta onda de digitalização da documentação se pensava que esta indústria ou estas aplicações da madeira para estes fins pudesse diminuir, isso não tem acontecido, por isso tem-se mantido mais ou menos estável, porque também a madeira tem ocupado, os derivados da madeira têm ocupado o papel deixado por algumas utilizações que até agora eram feitas através de plástico, têm vindo a ser progressivamente substituídas por papel. E por isso, em termos destas indústrias, a coisa tem estabilizado. Por isso, isto relativamente às utilizações mais tradicionais. Agora, ia-vos falar sobre novas aplicações, novas utilizações que têm surgido da madeira. Uma daquelas que eu vejo com maior pujança são a área dos lamelados colados, normalmente utilizados para aplicações estruturais. No Brasil, isto também muitas das vezes é utilizado com o termo de madeira engenheirada. Como é que isto é produzido? São peças de reduzida dimensão, isenta de defeitos, que depois elas são aglutinadas, são encaixadas umas nas outras e são utilizadas para fazer estruturas com qualquer forma e qualquer dimensão. Para isso são utilizadas réguas de madeira, lâminas de madeira, que são depois coladas com adesivo. Os topos, que normalmente é sempre um aspecto problemático, normalmente é feito este sistema de finger joints, estas uniões de macho-fêmea para fazer o reforço das colagens de topo. Com isto vamos unindo peças umas sobre outras, isto é tal como um jogo de Lego, vão-se adicionando peças umas às outras e com isso nós conseguimos formar elementos estruturais com a dimensão e com a forma com que se quiser. Por isso, é uma forma de utilizar madeira
em estruturas de grandes dimensões e com as formas mais diversas, que deixamos de estar condicionados às dimensões e à forma da árvore. Por isso, nós é que reconstruímos depois as peças com a forma e a dimensão que quisermos. Isto tem uma gama de aplicações muito grande, desde, por exemplo, em instalações industriais, por exemplo, na engenharia civil para a construção de pontes, aqui vários exemplos, por exemplo, da cobertura de piscinas. Quem diz piscinas diz, por exemplo, complexos desportivos, pavilhões desportivos, centros comerciais. Tenho aqui esta imagem que é da cidade onde eu sou natural, que é um velódromo, por isso um recinto onde se fazem corridas de bicicleta, em que toda a estrutura, quer a estrutura propriamente do edifício, quer a própria pista onde se fazem então as corridas de bicicleta e mesmo as bancadas, tudo é construído em madeira, por isso em lamelados colados. Também, por exemplo, a maior casa de espetáculos, por exemplo, de Portugal, que é o Mel Arena, toda ela foi construída com madeira, por isso recorrendo a estes elementos estruturais de madeira laminada, por isso desde os tetos, bancadas, pavimentos, tudo. Toda a estrutura é uma estrutura de madeira. Isto porquê? Porque, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos também, a partir de determinada altura, por questões de segurança, tudo quanto seja espaços que tenham uma carga humana muito grande, por isso, em que esteja previsto estar muita gente, por questões de segurança, estas estruturas têm que ser todas em madeira. Contrariamente àquela ideia que muitas das vezes uma pessoa tem que a madeira é um produto frágil. Isso não acontece, mesmo em termos de... Depois, se quiserem, posso falar um pouco mais lá para a frente, mas mesmo em termos da questão do fogo, da resistência ao fogo, estas estruturas garantem muito mais segurança aos utilizadores do que se isto for feito em concreto, ou em ferro, ou em aço. Outro dos materiais que também é outra das aplicações que tem ultimamente tido uma aplicação crescente é a utilização da biomassa para fins energéticos. Biomassa, como vocês sabem, é um conjunto de materiais orgânicos gerados na sequência de um processo biológico. Há diferentes tipos de biomassa. Aqui interessa-nos mais aquilo que se passa com a biomassa vegetal. No fundo, é a biomassa produzida a partir da fotossíntese. Como fontes de biomassa, por isso, para fins energéticos, estamos a falar de madeira com origem no abate de árvores, por isso árvores relativamente jovens, ramos e bicadas provenientes de podas e desrama da exploração florestal, resíduos provenientes da limpeza da floresta, resíduos provenientes de áreas ardidas, matos, por isso aquelas estruturas arbustivas que muitas vezes aparecem também na floresta, e os desperdícios resultantes da indústria de transformação da madeira. Por isso, normalmente são estes sobrantes, esta matéria-prima que normalmente tem um valor residual, não estamos a falar em madeira maciça, mas sim estes resíduos da floresta que então podem ser utilizados com fins energéticos. Quando falamos em termos do aproveitamento da biomassa para a energia, temos logo de terem atenção esta questão da capacidade energética, muitas das vezes também designada pelo poder calorífico, que é a quantidade de energia na forma de calor libertada pela combustão de uma unidade de massa do recurso. E a este nível, chamar já a atenção que 1 kg de biomassa tem cerca de 3.500 quilocalorias, muito inferior a 1 kg de gasolina, um derivado do petróleo, que tem cerca de 10.000 quilocalorias, ou seja, 3 kg de biomassa em termos energéticos equivale a cerca de 1 kg de um derivado de petróleo. E por isso, uma vez que a densidade energética da biomassa é menor, para conseguirmos a mesma energia necessitamos de utilizar mais quantidade de biomassas, é aproximadamente 3 vezes mais. Isto levanta, às vezes, ou pode levantar o problema do armazenamento. Por isso, as estruturas que vão trabalhar com biomassa têm que estar
previstas para que, em termos do acondicionamento do combustível, precisamos de cerca de 3 vezes mais espaço para acondicionar esse combustível. Mas praticamente é o único inconveniente que este tipo desta fonte de energia tem. Isto porque, reparem, a biomassa é extremamente abundante, as fontes de biomassa ocorrem em diversas formas e são abundantes na maior parte das regiões do mundo. Para além disso, em termos ambientais, a biomassa não aumenta o CO2 na atmosfera, é considerado um combustível neutro e por isso ajuda a cumprir os compromissos do Protocolo de Quioto e outros assinados posteriormente. Para além disso, é também extremamente versátil. Nós conseguimos produzir diversos tipos de produtos energéticos, não só o calor através da combustão, mas também produção de eletricidade, combustíveis sólidos, combustíveis líquidos utilizados pelos meios de transporte, combustíveis gasosos e mesmo outros produtos químicos e mesmo o fabrico de outros materiais a partir desta biomassa. Neste slide não se vê grande coisa, mas isto é só para mostrar que aqui em cima nós temos aqui a biomassa e aqui em baixo tem as diferentes formas de conversão da biomassa em termos de energia. Pode ser na forma de calor, pode ser energia elétrica e combustíveis. E reparem que da biomassa, até qualquer uma destas formas de energia, eu tenho inúmeras opções e por isso a biomassa é extremamente versátil, consoante depois os processos que forem utilizados, assim eu consigo produzir diferentes tipos de energia, convertê-la em diferentes tipos de energia, coisa que não acontece na maior parte dos outros produtos energéticos. A biomassa, normalmente, quando nós falamos em termos do aproveitamento da biomassa para fins energéticos, normalmente só nos lembramos da combustão, por isso, pegar na biomassa, queimá-la e com isso produzir ou calor ou produzir eletricidade. Embora essas sejam as formas mais usuais, não quer dizer que elas sejam as únicas. Eu também, por um processo de gasificação, posso produzir também eletricidade ou produzir biocombustíveis. E mesmo por fermentação eu posso produzir também biocombustíveis. E no fundo, a minha gama de utilizações da biomassa para fins energéticos não se esgota na questão da combustão e na produção de calor. Embora, por exemplo, o Brasil não seja muito usual, porque normalmente não tem necessidades energéticas para aquecimento, mas isso já não acontece, o mesmo não acontece, por exemplo, nos climas temperados, em que normalmente as casas têm que ser aquecidas, e neste caso a madeira já há muito tempo que é utilizada como fonte de calor. Ou na forma da lenha, por isso, tal qual a madeira, como ela sai da árvore, ou então por processos industriais, por exemplo, através das pellets, através das briquetes, através da estilha, por isso há diferentes formas de aproveitamento desta energia. Mas, para além da combustão, como eu vos falei, há também outras formas de aproveitamento até mais racional do ponto de vista energético, e uma delas é a hidrólise e a fermentação. Por este processo de hidrólise e fermentação dos componentes químicos da madeira, por isso a celulose, a gemicelulose e a lignina, produzimos um etanol ou metanol que é utilizado normalmente nos biocombustíveis. Reparem que é um processo muito utilizado, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem uma grande história em pegar na cana-de-açúcar e com isso ir produzir etanol, que depois é utilizado como combustível nos veículos de transporte. Para além da cana-de-açúcar, também é muitas vezes utilizado o milho, a soja, as sementes de girassol. Há muitas outras formas de aproveitamento energético. Se bem que este processo, pouco a pouco, começou a ser alvo de críticas, porque no fundo estávamos a desviar recursos que podiam ser utilizados na alimentação humana ou alimentação animal e estar a desviá-los para combustível de transporte. Era aquela imagem de uma pessoa estar a colocar alimento que podia ser utilizado pelo homem ou pelos animais, estava a colocar dentro do depósito de combustível de um carro. E por isso começou a haver alguma
a sociedade começou a encarar, a não encarar com muitos bons olhos esta solução. Daí ter surgido então os biocombustíveis de segunda geração. Qual é a diferença? É que em vez de estarmos a utilizar cana-de-açúcar ou milho ou uma outra oleaginosa, irmos utilizar resíduos florestais para produzir o mesmo etanol. Qual é a principal diferença? É que, enquanto, por exemplo, na cana ou no milho ou no girassol, quase que a totalidade da matéria-prima é convertida em combustível, no caso da madeira ou nos resíduos lenhosos, nós temos cerca de 30% da sua constituição química, que é correspondente à lignina. A lignina não é um açúcar e por isso não podemos obter o etanol a partir da lignina. O que faz com que só cerca de 60% ou 70% da matéria-prima que é convertida em combustível. Claro está que tem a grande vantagem é que o preço destes resíduos é incomparavelmente mais baixo do que os produtos alternativos, por isso produtos alimentares, e que esta biomassa celulósica não tem aproveitamento como fonte de alimento. Só os ruminantes, e por isso acaba por ser uma exceção, é que conseguem se alimentar a partir desta biomassa. E por isso, hoje em dia, a indústria tenta produzir, então, estes combustíveis, não a partir de produtos que possam ser concorrentes da alimentação humana, mas sim a partir da madeira ou dos derivados da madeira. Outra alternativa é a gasificação. Através da decomposição da biomassa florestal pela ação do calor e na ausência de oxigênio, produz-se um gás combustível que depois pode ser utilizado ou como gás natural ou como outro combustível gasoso ou líquido mesmo tradicional. Uma das grandes vantagens é que, por este processo, obtém-se um rendimento com uma alta eficiência térmica entre 60% a 90%. E este processo não é, de novo, não tem nada. Este processo de gasificação, ele foi desenvolvido, aliás, foi patenteado por estes dois senhores, o senhor Fischer e Tropsch, e daí o processo ter o nome deles dois, é o processo Fischer-Tropsch. Ele foi, como disse, foi patenteado em 1925 e por isso ele, de novo, não tem nada. Como é que esse processo é pegar na madeira, da madeira produz-se um gás de síntese e este gás de síntese, então... com este gás de síntese, então, produzem-se os combustíveis. Que tanto pode, normalmente, por isso, numa primeira fase é um combustível gasoso, mas que depois pode ser convertido também em combustível líquido. Tem a grande vantagem que é um combustível biológico, renovável, com balanço neutro de CO2 e também, muito importante, depois falo um pouco mais à frente, que é o facto de apresentar teores nulos de enxofre, coisa que não acontece nos derivados do petróleo. Como vos disse, este processo ele já foi desenvolvido ou foi patenteado em 1925, mas teve uma grande utilização na Alemanha durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Como vocês sabem, a Alemanha não tem recursos energéticos derivados de petróleo, não tem jazidas petrolíferas, e a quando da Segunda Grande Guerra Mundial, os aliados fizeram um embargo total para que não chegasse combustível à Alemanha. Qual foi a forma que a Alemanha encontrou para alimentar toda a sua máquina de guerra, que já era considerável? Reparem que eles já havia aviação, já haviam, por isso, infantaria, blindados, tudo isso, e que consumiam, e por isso que eram movidos a derivados do petróleo, combustíveis derivados do petróleo.
Qual foi a solução que eles encontraram? Foi pegar na madeira, que eles tinham muitos recursos lenhosos, e então produzir os tais combustíveis, quer gasosos ou líquidos, por isso produzir a gasolina ou o diesel a partir da madeira. O mesmo aconteceu com a África do Sul quando do embargo do apartheid. Por isso, entre 1963 e 1992, a África do Sul ficou também impedida de aceder aos mercados internacionais para se abastecer de petróleo. Eles também não tinham recursos petrolíferos no país, eram também ricos em floresta, então foi a forma como eles, durante 30 anos, conseguiram suportar, alimentar todas as suas necessidades energéticas através deste processo Fischer-Tropsch. E posso dizer que ainda hoje, na África do Sul, há 2 refinarias a produzir, continuam a produzir, por isso, combustíveis líquidos a partir da madeira. Um deles produz cerca de 36 mil barris por dia, por isso não são coisas assim de escala pequena, são coisas de escala bastante elevada. O mesmo acontece, por exemplo, na Europa, quer a Finlândia, quer a Áustria, têm algumas refinarias a produzir, por isso, combustíveis líquidos a partir da madeira, e mesmo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é interessante que uma das características da gasolina produzida a partir do processo Fischer-Tropsch é que ele, em termos de performance, é muito similar ao jet fuel convencional, produzido a partir dos derivados do petróleo, só que tem uma particularidade, é que tem teores de enxofre nulos. Isso permite que estes combustíveis, então, sejam produzidos em exclusivo para a Boeing. Porquê? Porque a Boeing tem 2 modelos de motores que são extremamente performantes, no entanto, eles são muito exigentes ou são muito sensíveis à presença de enxofre. E por isso eles trabalham muito bem, mas preferencialmente com combustível que tenha teores inexistentes de enxofre. Ora, isso fez com que então se instalassem várias refinarias nos Estados Unidos, especificamente para alimentar os modelos que utilizam estes motores. E por isso, como veem, apesar deste processo ser muito antigo, ele ainda hoje é muito utilizado. Outra das utilizações muito interessantes da madeira e que tem tido um grande incremento nestes últimos anos é a questão da utilização das fibras ou a incorporação das fibras em linhas de produção que saem para lá daquilo que nós normalmente estamos habituados a ver, que é produzir fibra para produzir, por isso, aproveitar as fibras da madeira para produzir a pasta ou a polpa e o papel. Por isso, para fazer o papel ou para fazer o cartão que é utilizado nas embalagens. Hoje em dia, há indústrias que utilizam estas fibras já de uma forma muito massiva. Entre elas, a indústria automóvel e os eletrodomésticos. Na indústria automóvel, o que é que acontece é que, por questões ambientais, cada vez mais a indústria automóvel é obrigada a incorporar, por isso, matérias-primas na construção dos automóveis que sejam naturais, biodegradáveis, recicláveis. O que é que acontece? É que a madeira é um desses materiais que cumpre todos esses requisitos. Então, no passado, a indústria automóvel, como vocês sabem, utiliza muitos plásticos, só que os plásticos, para terem alguma resistência mecânica, eles têm que ser reforçados normalmente são reforçados com fibras. Muitas vezes era utilizado, por exemplo, as fibras de vidro para reforçar o plástico, para o plástico não ser tão quebradiço. Só que o problema é que o vidro não é reciclável, não é biológico e, por isso, não cumpria com os requisitos das normas em vigor. Então, eles começaram progressivamente a incorporar fibras de produtos vegetais, nomeadamente de resíduos florestais,
que permita reforçar então os plásticos utilizados na indústria automóvel. E posso dizer que neste momento como é que o processo é feito? As fibras virgens, por isso a primeira vez que elas são utilizadas, elas são normalmente incorporadas nos para-choques, por isso que são aquelas peças que necessitam de um reforço mais forte, já que essas peças têm um papel preponderante na segurança dos ocupantes dos veículos, não é? Mas quando o carro entra em fim de vida, esses materiais são depois recicláveis, então são reciclados. Os para-choques, eles são, por um processo de aquecimento, o plástico passa ao estado líquido. Nessa fase, então, eles são filtradas as fibras, e essas fibras depois passam a ser incorporadas numa segunda fase no tablier, no reforço do tablier do carro. Numa terceira fase, passa para os estofos, para os assentos, para a espuma, para reforçar a espuma dos assentos do carro. E, por fim, na quarta operação de reciclagem, ela é utilizada no forro, quer do chão, quer do teto do carro, normalmente nesse caso já não é para desempenhar funções de aumentar a resistência do material, mas sim de resistência mecânica, mas sim para insonorização e em termos de isolamento térmico e acústico. E aquilo que acontece na indústria automóvel acontece também na indústria dos eletrodomésticos, que hoje em dia também as carcaças de muitos eletrodomésticos, frigoríficos, televisores, tudo isso, normalmente o plástico é reforçado com fibras, muitas delas com fibras de madeira. Aqui, relativamente próximo de Vila Real, a cerca de pouco mais de 100 km, aqui numa cidade já do lado de Espanha, em Ourense, há uma fábrica de celulose, chamamos nós uma fábrica de celulose, no fundo uma fábrica que produz polpa celulósica, só que em vez dessa polpa ser utilizada para a indústria do papel ou da pasta do papel, ela é exclusivamente utilizada, por isso essas fibras, para incorporar em duas fábricas que há também ali nas proximidades da cidade de Ourense, uma da Renault, da Peugeot, outra da Citroën. E por isso, hoje em dia, esta questão da utilização das fibras pela indústria automóvel e dos eletrodomésticos já é muitíssimo elevada, muito mais do que aquilo que uma pessoa poderia imaginar. O mesmo acontece, por exemplo, também da indústria têxtil. Hoje em dia já aparecem muitas empresas, ou já aparece alguma indústria a incorporar, em alternativa às fibras sintéticas, utilizar fibras naturais para a produção de tecidos. Trouxe aqui o exemplo da Tintex, que até é uma empresa portuguesa que tem ganho inúmeros prémios, inúmeros reconhecimentos pela produção de tecidos de alta costura feitos a partir de resíduos florestais. E por isso é também uma utilização muito, muito recente, mas também já com uma dimensão bastante grande. Outra que não sei se vocês têm já conhecimento, é a madeira transparente. No fundo, é um processo pelo qual nós substituímos a lignina da madeira por um polímero transparente, por isso mantemos os dois outros constituintes químicos, por isso a celulose e a hemicelulose mantém-se intacta. Aquilo que uma pessoa faz é retira a lignina e substitui a lignina por um polímero transparente. Não sei se vocês talvez já não sejam desse tempo, mas eu ainda me lembro, quando tinha aulas, os professores, em vez ainda não havia PowerPoints, utilizavam os acetatos. No fundo, aquilo são umas folhas transparentes, onde se faziam os esquemas daquilo que se queria projetar. Esse acetato
muitas vezes, pelo menos em Portugal, aquilo era designado por folhas de acetato, aquilo é acetato de celulose. O que é aquilo? Aquilo, no fundo, é um papel transparente, mas feito a partir de madeira. Só que, naquele caso, era uma substância, por isso o material em si era maleável, por isso era uma folha que não era rígida. Neste caso, para ser para a madeira, aquilo que nós chamamos de madeira transparente, é uma coisa idêntica a essa, mas mais espessa, e que seja rígida para ser um substituto do vidro. Este processo foi desenvolvido na Dinamarca, foi patenteado na Dinamarca, mas entretanto já houve pelo menos uma empresa nos Estados Unidos que comprou a patente e já produz em termos industriais este vidro, esta madeira transparente, como substituto do vidro. É produzido a partir de um recurso muito mais barato, o processo de produção é muito mais barato do que a produção do vidro, e tem uma eficiência térmica e acústica muito superior ao vidro, que é uma das grandes limitações do vidro, utilizado nomeadamente nas habitações, é os problemas acústicos e térmicos. Esta madeira transparente tem a vantagem que mantém as propriedades da madeira, por isso em termos acústicos e em termos térmicos, com a vantagem de que, embora não seja completamente transparente como o vidro, há aqui ainda alguma opacidade, mas reparem que também hoje em dia os vidros muitas das vezes também eles são utilizados com alguma coloração, precisamente para evitar normalmente os vidros, mesmo nas casas, quer nos automóveis, eles normalmente têm sempre alguma coloração para evitar a entrada direta, a totalidade da luz solar não atravessar o vidro. E por isso, por esse aspecto também, apesar da madeira transparente não ser completamente transparente, na maior parte das utilizações também isso não é um pré-requisito. Outra das utilizações da madeira que começam a surgir no mercado é a produção de fibra de carbono a partir de madeira. No passado, a fibra de carbono, que é uma das fibras mais performantes e é utilizada muitas vezes em aplicações extremamente bem valorizadas, nomeadamente, por exemplo, a indústria automóvel utiliza muito fibra de carbono, a indústria aeronáutica, tudo isso. Só que qual é o problema destas fibras de carbono? É que, sendo produzidas a partir de derivados do petróleo, têm os mesmos problemas ou são normalmente conotadas como um produto que não é amigo do ambiente. E, devido à pressão social contra este tipo de produtos, surgiu então a possibilidade, ou abriu portas para que se produzisse então fibra de carbono, não através de um derivado do petróleo, mas sim através da madeira. Reparem que cerca de 50% da madeira é carbono. Quando nós temos numa tonelada de madeira seca, nós temos lá cerca de 500 kg de carbono. Por isso a madeira é um recurso natural muito rico em carbono. Então o que é que acontece? Nesse caso, há que isolar esse carbono e dessa forma produzir então a tal fibra de carbono. A Storenso é uma empresa espanhola que já produz isso à escala industrial e por isso já hoje em dia já começa a aparecer no mercado fibra de carbono produzida a partir da madeira e não a partir dos derivados do petróleo. Por fim, falar-vos só sobre as novas aplicações da lignina. A lignina, durante muitos anos, era o grande problema, por exemplo, das indústrias da polpa e do papel. Isto porquê? Porque a lignina representa cerca de 30% da matéria-prima da madeira, não é? E que não era aproveitada para a polpa e para o papel. Por isso, nessas aplicações só é utilizada a componente dos açúcares, por isso a celulose e as hemiceluloses.
Para isso, tinha que se proceder a uma prévia dissolução da lignina, e essa lignina normalmente era depois despejada num efluente, num rio ou diretamente no mar. Qual é o problema dessa prática? É que a lignina é extremamente tóxica e por isso levantava problemas ambientais muito graves. Hoje em dia começaram a aparecer novas aplicações, novas utilizações da lignina, até porque começou a ser proibido descarregar diretamente esse produto nos efluentes. Para vocês terem mais ou menos uma noção, atualmente produzem-se aproximadamente 30 milhões de toneladas de lignina a nível mundial. Destas, cerca de 28 milhões são utilizados como combustível, como licor negro. Isto porquê? Porque a lignina é extremamente energética, aliás, das três componentes, dos três constituintes químicos da madeira, por isso celulose, hemicelulose e lignina, a lignina é mais energética de todas, e já que estas indústrias são normalmente necessitam são muito consumidoras de energia, então, numa primeira fase, em vez de se deitar a lignina fora, começou-se a utilizar a lignina como próprio combustível para alimentar a própria indústria. E isso é normalmente designado pelo licor negro. Só que, mais tarde, chegou-se à conclusão que mesmo essa aplicação não era a mais eficiente de todas. Isto porquê? Porque desta lignina é relativamente fácil produzir o dimetilsulfóxido, que é um produto com múltiplas aplicações e em algumas delas extremamente bem valorizadas, e por isso fica muito mais rentável produzir dimetilsulfóxido do que produzir licor negro e queimá-lo na indústria da polpa e do papel. Quem é que normalmente utiliza isto? O dimetilsulfóxido é muitas vezes utilizado para a produção de solventes polares, adesivos, colas, bioplásticos. Na medicina é utilizada como anti-inflamatórios. Na alimentação é utilizado como suplemento alimentar. Também, a partir do dimetilsulfóxido, é fácil produzir a vanilina, que é uma essência que muitas das vezes até ela é confundida com a baunilha. A baunilha, como vocês sabem, é um condimento que é muito utilizado na indústria alimentar, na pastelaria, nomeadamente, que no passado essa essência era produzida ou era extraída a partir da baunilha, da planta da baunilha, ou da vagem, do fruto da baunilha. E daí, vulgarmente, nós designamos por baunilha, quando aquilo que o produto químico é a vanilina. Essa vanilina, por isso, como vos disse, no passado ela era extraída diretamente a partir da baunilha, hoje em dia ela é a grande maioria utilizada ou extraída a partir do metilsulfóxido, porque é um processo muito mais barato, porque, entretanto, a baunilha atingiu valores muito elevados e, por isso, torna-se incomportável estar a fazer a extração da vanilina a partir da baunilha. Ela é produzida por síntese a partir da lignina, por isso continua a ser um produto natural, só que em vez de vir da vagem da baunilha, vem a partir da madeira. Também ela é muito utilizada como agente de flocuação no tratamento de efluentes e mesmo na fertilização dos solos. Por isso, aquilo que no passado era um quebra-cabeças, era uma extrema dificuldade ver qual a aplicação que se dava à lignina, e que era conotada como um aspecto, uma substância extremamente problemática, tóxica, poluente. Hoje em dia é um produto extremamente versátil e muito bem pago por um conjunto de indústrias muito, muito alargadas. Pronto, era este que eu hoje tinha preparado para vos falar sobre estas novas aplicações da madeira. Caso tenham alguma questão que queiram colocar, algum esclarecimento, estarei à vossa disposição. Carlos.
Passo a Obrigado, Zé palavra. Luiz. Muito obrigado, parabéns pela exposição. E eu vou interromper a nossa gravação para deixar um vídeo mais curto para a gente postar no site, tá? E já passo para a etapa das nossas conversas, tá bem? Um minutinho.